Quando sai a sua pensão, quero usar logo para pagar as minhas contas. Essas palavras saíram da boca da minha própria filha como facas afiadas, perfurando meu coração já tão cansado. Fiquei paralisado ali mesmo, na pequena sala do meu apartamento, no edifício Boa Esperança, segurando a xícara de café que quase escorregou dos meus dedos enrugados. Naquele momento, aos meus 70 anos, algo dentro de mim se quebrou de vez. Algo que vinha rachando há muito tempo, com cada pedido de dinheiro, cada cobrança, cada olhar de desprezo quando eu dizia que não tinha mais para dar. Meu nome é Gregório Silveira. Trabalhei como professor de história por 40 anos nas escolas públicas de Recife. Conhecia cada rua do centro histórico, cada detalhe arquitetônico dos casarões antigos, cada capítulo da formação da nossa cidade. Ensinei gerações de jovens sobre revoluções, transformações sociais e a importância de lutar por direitos. Irônico como a vida nos prepara surpresas. Nunca imaginei que precisaria fazer minha própria revolução pessoal aos 70 anos de idade. Das minhas janelas, consigo ver a movimentação do bairro Boa Vista, as pessoas apressadas indo ao trabalho, os ônibus lotados, a vida pulsando lá fora, enquanto a minha parecia cada vez mais sufocada pelas demandas financeiras dos meus próprios filhos. O apartamento onde moro, ou melhor, onde vivia até tomar aquela decisão, é simples, mas digno. Conquistei com meu próprio esforço, economizando centavo por centavo durante décadas de magistério. Marta, minha filha de 42 anos, não foi sempre assim. Lembro dela criança, com aqueles olhos grandes e curiosos, me perguntando sobre os livros que eu carregava sempre debaixo do braço. Lembro do seu primeiro dia de escola, da formatura, do casamento. Em que momento ela se transformou nesta mulher que batia na minha porta apenas quando precisava de dinheiro? Que erros eu cometi na criação dela? Estas perguntas me atormentavam todas as noites antes de dormir. Benício, meu filho mais novo que mora em Fortaleza, não é muito diferente. As ligações sempre começam com "E aí, pai, tudo bem?" e invariavelmente terminam com "Estou precisando de uma ajudinha este mês." Ele e Solange, minha nora, vivem um estilo de vida que claramente não podem sustentar com seus próprios rendimentos. E de alguma forma tornou-se minha responsabilidade cobrir esta diferença. Minha amiga Carmen Novaes, que mora no mesmo condomínio, já tinha me alertado várias vezes. Gregório, você precisa estabelecer limites. Desse jeito eles vão sugar tudo o que você tem até não sobrar nada. Carmen também é viúva, também criou os filhos sozinha, mas teve mais sorte que eu. Ou talvez mais firmeza. Os filhos dela a visitam nos finais de semana, trazem os netos, perguntam da saúde, não do dinheiro. Naquele dia, enquanto Marta continuava seu monólogo sobre suas necessidades financeiras, comecei a pensar na minha neta Luísa, uma moça de 22 anos, estudante de direito, tão diferente da mãe. Luísa sempre me visitava sem pedir nada em troca. Me ajudava com o computador, me levava para passear na Praça do Derby nos domingos de sol. Como ela reagiria ao que eu estava planejando fazer? Romeu Peixoto, meu melhor amigo e dono da tradicional barbearia do bairro, tinha me dito algo na semana anterior que agora fazia todo sentido. Gregório, às vezes é preciso uma atitude radical para que as pessoas acordem. Romeu, com seus 68 anos e uma sabedoria serena nos olhos cansados, também já tinha passado por problemas com a família. Talvez fosse hora de eu seguir seu conselho. No centro de convivência do idoso Renascer, onde às vezes ia para jogar dominó e participar das rodas de conversa, conheci a doutora Eliane Fernandes, uma assistente social dedicada a ajudar pessoas da minha idade. Ela sempre falava sobre direitos dos idosos, sobre abuso financeiro familiar, sobre a importância de não nos anularmos por causa dos filhos. Na época, achei que aquelas palestras não se aplicavam a mim. Como estava enganado. Nelson Cardoso, no porteiro do prédio, testemunhava silenciosamente a cena que se repetia todo mês.
Marta aparecendo pontualmente no dia do pagamento da minha pensão, saindo apressada com um envelope ou após uma transferência bancária, sem sequer ficar para um café. Os olhares compreensivos de Nelson diziam tudo o que suas palavras educadas não podiam expressar. Quando Marta finalmente parou de falar, olhou para mim esperando uma resposta. Uma confirmação de que sim, eu iria ao banco no dia seguinte e entregaria a ela o valor que pedia. Em vez disso, respirei fundo e disse apenas: "Filha, preciso pensar. Pode me dar um tempo?" A irritação tomou conta do seu rosto. "Pensar o quê, pai? As contas estão vencendo. Você vai ficar com esse dinheiro parado para quê? Para levar para o caixão?" E saiu batendo a porta, deixando para trás apenas o silêncio pesado e o eco das suas palavras cruéis. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, repassando mentalmente cada momento da minha vida. As escolhas que fiz, os caminhos que segui, os valores que tentei passar para meus filhos. Onde foi que eu errei com eles? Será que os protegi demais? Dei pouca atenção? Ou será que simplesmente existem pessoas que, independente da criação, escolhem ser assim? Quando o sol começou a nascer, tingindo meu quarto com uma luz dourada que se filtrava pelas cortinas simples, eu já tinha tomado minha decisão. Uma decisão que mudaria para sempre a dinâmica da nossa família. Uma decisão que muitos considerariam extrema, talvez até cruel. Mas que, no fundo, eu sentia ser o único caminho possível para recuperar minha dignidade e talvez, apenas talvez, fazer meus filhos enxergarem o que estavam fazendo comigo. Levantei-me da cama com uma energia que não sentia há anos. Fui até a pequena escrivaninha que mantinha no canto do quarto, onde guardava documentos importantes. Comecei a separar papéis, contratos, comprovantes. Fiz algumas anotações. Planejei cada detalhe com o cuidado meticuloso que desenvolvi em décadas lecionando história. Afinal, entender o passado me ensinou a planejar o futuro. Tudo começou a mudar depois que Conceição faleceu. Após 45 anos de casamento, minha esposa partiu em uma manhã de chuva fina, típica de Recife. Um infarto fulminante, disseram os médicos. Não houve tempo para despedidas, para últimas palavras ou promessas. Apenas o silêncio que preencheu nosso apartamento no edifício Boa Esperança, como uma névoa densa e sufocante. Nos primeiros meses, a solidão era uma presença física. Acordava procurando-a ao meu lado, preparava café para 2 pessoas por puro hábito, falava sozinho esperando respostas que nunca viriam. As caminhadas matinais pela praia de Boa Viagem, que antes fazíamos juntos observando o nascer do sol refletido no mar, tornaram-se exercícios de memória e dor. Cada banco onde sentamos, cada quiosque onde tomamos água de coco, cada trecho de calçada por onde passamos de mãos dadas, transformou-se em um pequeno monumento à nossa história interrompida. Foi nesse período de fragilidade que Marta começou a aparecer com mais frequência. Minha filha, que antes mal tinha tempo para visitas mensais devido ao trabalho na loja de roupas no shopping, de repente encontrava espaço em sua agenda para aparecer semanalmente. No início, confesso que me senti grato. A casa vazia ganhava vida com sua presença, com o barulho dos seus saltos no piso de cerâmica, com o aroma do perfume caro que usava. Suas visitas eram bálsamos para minha solidão. Pai, como o senhor está se virando sozinho? Já pensou em contratar alguém para ajudar com a limpeza? Perguntava ela enquanto vasculhava a geladeira ou reorganizava os remédios que eu mantinha metodicamente separados por horário na bancada da cozinha. Estou me adaptando, filha. Sua mãe sempre cuidou de tudo, mas estou aprendendo, respondia, agradecido pela preocupação. Em uma dessas visitas, cerca de 3 meses após o falecimento de Conceição, Marta chegou com uma pasta de documentos e uma expressão que eu conhecia bem desde sua infância, aquela mistura de determinação e doçura calculada que usava quando queria convencer alguém de algo. Pai, andei pensando,
Com a mamãe já não estando mais aqui, precisamos proteger seu patrimônio. Sabe como são as coisas hoje em dia? Muita gente mal intencionada por aí. E se transferíssemos o apartamento para o meu nome? Apenas por segurança, claro. O senhor continuaria sendo o dono, só que legalmente estaria protegido. Algo dentro de mim hesitou. Conceição sempre dizia para termos cuidado com questões de dinheiro, mesmo com família. Contas claras mantêm amizades raras, repetia ela, um ditado que herdou da própria mãe. Mas eu estava vulnerável, confuso com tantas burocracias pós-morte, assinaturas em cartórios, declarações de imposto de renda conjunta pela última vez. E, principalmente, estava solitário e grato pela presença de minha filha naquele momento difícil. Você acha mesmo necessário, Marta? Claro, pai. É só uma formalidade legal. O apartamento continua sendo seu, você sabe disso. É só para proteger o senhor. No dia seguinte, estávamos no cartório, transferindo o único bem material significativo que consegui adquirir em 4 décadas de magistério para o nome da minha filha. O tabelião, um senhor mais ou menos da minha idade, olhou-me por cima dos óculos com uma expressão que só compreendi muito tempo depois. Não era julgamento, era preocupação. Talvez ele tivesse visto aquela cena muitas vezes antes. A primeira solicitação direta de dinheiro veio 2 semanas depois. Marta apareceu numa quinta-feira, fora do seu padrão usual de visitas aos domingos. Parecia nervosa, andava de um lado para outro na sala enquanto eu preparava um café na cozinha. Aconteceu alguma coisa, filha? Perguntei, colocando as xícaras na mesinha de centro. Pai, estou com um problema na loja. O fornecedor antecipou uma entrega grande de mercadoria e estou sem capital de giro suficiente para pagar. Se não acertar até amanhã, perco o desconto e ainda fico mal vista com eles. E quanto você precisa? Perguntei, já imaginando que seria um valor pequeno, talvez para complementar o que ela já tinha. A quantia que ela mencionou fez meu coração acelerar. Era praticamente metade da minha reserva de emergência, economias que Conceição e eu juntamos ao longo de anos para eventuais problemas de saúde na velhice. Marta, isso é muito dinheiro. Não sei se posso ajudar com tanto assim. Foi quando vi pela primeira vez aquela expressão, uma mistura de decepção e irritação que transformava seu rosto bonito em uma máscara de reprovação. Pai, pensei que pudesse contar com o senhor. É uma emergência. Não está como se o dinheiro estivesse fazendo falta aqui, não é? Você mal sai de casa, não viaja, não tem grandes despesas. E é só um empréstimo. Devolvo assim que as vendas normalizarem, prometo. Aquelas palavras me atingiram como pequenas agulhadas. Não está como se o dinheiro estivesse fazendo falta aqui. Como se minha vida, minhas necessidades, meu direito de administrar minhas próprias economias fossem insignificantes. Como se por ser idoso e viúvo, minha existência tivesse se reduzido a um repositório de recursos para os mais jovens. Mesmo assim, cedi. No fundo, pensei que talvez fosse um evento isolado, uma emergência verdadeira. Afinal, era minha filha. No dia seguinte, fomos juntos ao Banco Nordeste, onde transferi o valor para a conta dela. Seu abraço de agradecimento pareceu genuíno. E por um momento me senti útil, necessário. Um pai cumprindo seu papel mesmo depois dos filhos crescidos. O dinheiro nunca voltou. O que voltou, 1 mês depois, foi Marta. Desta vez com uma história sobre problemas no condomínio onde morava. Uma taxa extra inesperada. Era um valor menor, mas ainda significativo para quem vivia de aposentadoria. Novamente cedi, pensando que com isso as coisas se estabilizariam. Não se estabilizaram. Logo estabeleceu-se um padrão. Marta aparecia, sempre com alguma emergência financeira, sempre com promessas de devolução que nunca se materializavam. A frequência das visitas passou a coincidir perfeitamente com o calendário de pagamento da minha pensão. Algo que Nelson, o porteiro, notou antes mesmo de mim. Seu Gregório, sua filha vem sempre no dia 5, né? Dia do pagamento dos aposentados, comentou ele certa vez,
com aquela delicadeza característica dos nordestinos que querem dizer muito falando pouco. Benício, mesmo morando em Fortaleza, encontrou sua própria maneira de participar desse novo arranjo familiar. As ligações, que antes eram raras, tornaram-se semanais. Sempre começavam com perguntas sobre minha saúde, lembranças da infância, relatos sobre o crescimento dos netos que eu mal conhecia. E sempre, inevitavelmente, terminavam com: pai, estou passando por uma dificuldade temporária. Ou: preciso de uma ajudinha só este mês. Solange, minha nora, era menos sutil. Mensagens diretas perguntando quando eu poderia contribuir com as despesas da casa ou sugerindo que eu deveria ajudar mais com a educação dos netos, tornaram-se frequentes. Não eram pedidos, eram expectativas. Como se minha pensão, fruto de décadas trabalhando em salas de aula superlotadas, corrigindo provas até altas horas, sacrificando finais de semana em cursos de atualização, fosse um recurso familiar comunitário ao qual todos tinham direito. Em poucos meses, minha reserva de emergência havia desaparecido completamente. Comecei a fazer escolhas difíceis, pular a consulta semestral com o cardiologista porque Benício precisava de dinheiro para o conserto do carro. Optar por remédios genéricos mais baratos, nem sempre tão eficazes, porque Marta teve um imprevisto com o cartão de crédito. Deixar de ir ao restaurante Sabor Nordestino aos domingos, pequeno prazer que me permitia sair da solidão do apartamento e reencontrar velhos colegas de profissão, porque Solange insistia que os gêmeos precisavam de material escolar novo. Carmen Novaes percebeu as mudanças antes mesmo de eu admiti-las para mim. Vizinha há mais de 15 anos e amiga próxima de Conceição, ela me convidou para um café em seu apartamento certa tarde. Gregório, não me leve a mal, mas preciso falar algo como amiga. Você está mais magro, usando roupas que antes estavam folgadas. Cancelou o plano de TV a cabo que tanto gostava. Não compareceu ao último encontro dos professores aposentados, você que nunca faltava. O que está havendo? Tentei desconversar, mas Carmen tinha os olhos afiados de quem já viveu muito e não se deixa enganar facilmente. Acabei desabafando, contando sobre os pedidos constantes, sobre como me sentia culpado por considerar negar ajuda aos meus próprios filhos, sobre o medo de ficar sozinho na velhice se criasse conflito. Meu amigo, o que seus filhos estão fazendo é exploração financeira. É uma forma de abuso contra idosos e é mais comum do que imaginamos. Aconteceu com meu irmão mais velho até ele estabelecer limites claros. Se não parar isso agora, eles vão sugar tudo o que você tem, até não sobrar nada. E sabe o que é pior? Não vai sobrar nem gratidão, porque quem se acostuma a receber sem esforço passa a achar que aquilo é um direito. As palavras de Carmen ficaram comigo por dias. Numa das minhas caminhadas matinais pela praia de Boa Viagem, encontrei Romeu Peixoto, meu amigo de juventude e dono da tradicional barbearia do bairro. Sentamos em um banco de frente para o mar, dois velhos observando as ondas quebrando na areia, o ritmo constante e previsível do oceano em contraste com a imprevisibilidade da vida. Romeu, como você lidou quando seus filhos começaram a pedir dinheiro emprestado? Ele ajustou o chapéu Panamá que sempre usava, protegendo a calva do sol forte de Recife. Estabeleci limites desde cedo, Gregório. Amo meus filhos, daria a vida por eles, mas dinheiro só com regras claras. Empréstimo é empréstimo, não presente. Tem data para devolver, tem consequências se não devolver. Não foi fácil no começo. Teve briga, teve cara feia, teve até um período de afastamento, mas sabe o que aconteceu? Eles aprenderam a se virar sozinhos, a resolver seus próprios problemas. Hoje me respeitam muito mais por isso. Continuou, olhando diretamente nos meus olhos. Às vezes, Gregório, é preciso uma atitude radical para que as pessoas acordem. A gente pensa que está ajudando quando cede a tudo, mas na verdade está prejudicando. Está criando adultos dependentes, irresponsáveis. Naquela mesma semana, visitei o Centro de Convivência do Idoso Renascer,
onde às vezes ia jogar dominó e participar de palestras. A doutora Eliane Fernandes, assistente social dedicada e competente, estava apresentando justamente um seminário sobre direitos dos idosos. Sentei-me na última fileira, tentando passar despercebido, mas suas palavras pareciam direcionadas especificamente para mim. O abuso financeiro contra idosos é uma das formas mais comuns de violência que enfrentamos hoje. Muitas vezes praticada por familiares próximos, começa de forma sutil, com pequenos pedidos de empréstimos que nunca são devolvidos, evolui para exigências constantes e pode culminar na usurpação completa do controle financeiro da pessoa idosa. Ela explicou como muitos idosos, especialmente após perderem seus cônjuges, tornam-se alvos fáceis. O medo da solidão, o desejo de manter os laços familiares, a culpa por negar ajuda aos filhos, tudo isso cria um ambiente propício para a exploração. Estabelecer limites não é desamor. É, na verdade, um ato de amor próprio e, em última análise, um ato de amor aos familiares, que precisam aprender a viver dentro de suas próprias possibilidades. Após a palestra, criei coragem e abordei a doutora Eliane. Sem entrar em detalhes específicos, comentei sobre um amigo que estava passando por situação semelhante. Ela sorriu, aquele sorriso gentil de quem já ouviu essa história de um amigo centenas de vezes antes. Seu Gregório, se esse seu amigo quiser ajuda profissional, posso indicar a doutora Vitória Sampaio. É uma advogada especializada em direitos dos idosos, muito competente e discreta. Saí de lá com um cartão de visitas que pesava no meu bolso como se fosse feito de chumbo. Procurar ajuda legal seria admitir que o problema tinha chegado a um ponto sem retorno. Seria transformar uma questão familiar em algo oficial, documentado, potencialmente litigioso. A ideia me assustava, mas guardei o cartão mesmo assim. O estopim veio numa quinta-feira de janeiro, quase exatamente um ano após o falecimento de Conceição. Eu estava sentado na varanda do apartamento, corrigindo algumas redações antigas de alunos que guardava como recordação, quando vi o carro de Marta estacionando. Era um modelo novo, certamente muito além das possibilidades de uma vendedora de loja, mesmo com comissões. Um carro pago, percebi com um aperto no peito, com o dinheiro que deveria estar garantindo minha segurança na velhice. Ela entrou sem bater, usando a chave que tinha desde que transferimos o apartamento para seu nome. Não houve beijo na testa, não houve perguntas sobre minha saúde ou sobre como eu estava passando o tempo. Apenas um "Oi, pai", apressado enquanto verificava mensagens no celular de última geração. "Preciso de dinheiro para pagar o condomínio e a escola de Luísa", disse sem rodeios, ainda olhando para a tela do celular. "Filha, já ajudei bastante no mês passado quando seu carro quebrou. E antes disso, com as prestações do cartão de crédito. Minha pensão mal está dando para meus remédios de pressão alta e para a comida do mês. Pai, não começa com essa história de novo. Você sabe que eu devolvo assim que puder. Como devolveu das outras vezes?" As palavras saíram da minha boca antes que pudesse contê-las, um acúmulo de frustração reprimida, finalmente encontrando uma válvula de escape. Foi quando ela explodiu, levantando-se da poltrona onde mal tinha se sentado, jogando o celular sobre a mesa com um baque surdo. "Quando sai a sua pensão? Quero usar logo para pagar as minhas contas." O grito reverberou pelas paredes do pequeno apartamento como um trovão, fazendo os porta-retratos sobre o aparador tremerem ligeiramente. Em um deles, a foto de Conceição sorrindo durante nossa última viagem a Porto de Galinhas parecia me observar com um misto de tristeza e compreensão. Aquela não era mais minha filha pedindo ajuda. Era uma adulta exigindo o que considerava seu por direito, meu dinheiro, minha pensão, o fruto do meu trabalho de décadas. Naquele momento, algo estalou dentro de mim, uma certeza cristalina, fria e inabalável. Eu não era mais um pai para ela.
Era apenas um meio de acesso a recursos financeiros, um banco de carne e osso com sentimentos que ela preferia ignorar. Olhei para as paredes da sala, para os livros de história que foram meus companheiros de profissão, para os pequenos objetos que contavam a história da minha vida com Conceição. Respirei fundo e pensei, cansei dessa exploração, vou ter que fazer isso. No dia seguinte, enquanto Marta pensava que eu estaria no banco sacando dinheiro para entregar a ela mais tarde, tomei um rumo completamente diferente. Com o cartão da doutora Eliane em mãos, dirigi-me ao escritório da doutora Vitória Sampaio, no centro de Recife, dando o primeiro passo no que seria a transformação mais profunda e necessária da minha vida. O prédio onde a doutora Vitória Sampaio mantinha seu escritório era um desses casarões antigos do centro de Recife, restaurado com cuidado para preservar a fachada histórica, enquanto o interior abrigava escritórios modernos. O táxi me deixou em frente a uma porta de madeira maciça com uma placa discreta: Vitória Sampaio, advocacia especializada em direitos dos idosos. Hesitei por um momento antes de entrar. Uma coisa era desabafar com Carmen ou conversar com Romeu na barbearia. Outra completamente diferente era procurar uma advogada. Isso significava admitir que o problema tinha ultrapassado os limites do conflito familiar comum, que eu estava sendo vítima de algo que tinha nome nos códigos legais. Significava também que eu estava disposto a agir, não apenas a lamentar. Respirei fundo, apertei contra o peito a pasta onde guardava alguns extratos bancários e documentos do apartamento. E entrei. A recepção era acolhedora, bem diferente da imagem fria e intimidadora que eu tinha de escritórios de advocacia. Plantas nos cantos, poltronas confortáveis, paredes em tons suaves de azul. A recepcionista, uma senhora de meia idade com óculos de armação colorida, sorriu ao me ver. Posso ajudar, senhor? Tenho um horário marcado com a doutora Vitória. Gregório Silveira, a doutora Eliane Fernandes que indicou. Ah, sim, seu Gregório. A doutora já vai recebê-lo. Aceita um café enquanto espera? Aceitei, agradecido pela normalidade daquela oferta. Um café, uma conversa educada sobre o tempo chuvoso típico daquela época em Recife. Pequenos momentos de dignidade que eu não percebia, que tinham se tornado raros em minha vida, substituídos pelos olhares impacientes de Marta, quando eu tentava estender nossas conversas para além das questões financeiras. Após alguns minutos, fui conduzido a uma sala ampla com vista para o rio Capibaribe. A doutora Vitória levantou-se para me receber. Era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 42 anos, com cabelos cacheados, presos em um coque solto e um olhar direto que transmitia competência sem intimidação. Seu Gregório, muito prazer. A doutora Eliane me falou sobre o seu caso, mas gostaria de ouvir diretamente do senhor o que está acontecendo. Comecei hesitante, como quem tateia no escuro buscando um interruptor. Falei sobre a morte de Conceição, sobre a transferência do apartamento para o nome de Marta, sobre os empréstimos que nunca foram devolvidos. À medida que falava, minha voz ganhava firmeza. Era como se cada palavra pronunciada removesse uma pequena pedra de um muro que eu mesmo tinha construído ao redor da minha situação. A doutora Vitória ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais e me interrompendo apenas para esclarecer algum ponto específico. Não havia julgamento em seu olhar, apenas compreensão profissional. Seu Gregório, o que o senhor está descrevendo é um caso clássico de abuso financeiro contra idosos, disse ela após eu terminar meu relato. Infelizmente, vejo situações como a sua quase diariamente neste escritório. E o mais triste é que grande parte das vítimas nunca busca ajuda, por vergonha ou medo de confrontar os próprios familiares. Suas palavras caíram sobre mim como água fria. Desconfortável no primeiro instante, mas depois estranhamente clarificadora. Não era só impressão minha. Não era exagero. Não era ingratidão de um velho reclamão que não entendia as necessidades da vida moderna.
Era abuso, uma forma de violência com nome, definição e, mais importante, com possíveis soluções. O Senhor deu o primeiro e mais difícil passo ao vir aqui hoje, continuou ela. Agora, precisamos discutir suas opções. Existem diferentes caminhos a seguir, dependendo do que o Senhor deseja como resultado. Não quero prejudicar meus filhos, respondi rapidamente. Não quero processos, escândalos, manchetes em jornais. Só quero minha dignidade de volta. Quero ser pai deles novamente, não um caixa eletrônico. Ela sorriu com gentileza. Entendo perfeitamente, e essa é uma posição que respeito. Muitos dos meus clientes sentem o mesmo. Não querem punir, querem apenas reequilibrar as relações. Isso é possível, seu Gregório. A doutora Vitória, então, explicou as diversas medidas que poderíamos tomar. Primeiro, reverter a transferência do apartamento, um processo que poderia ser complicado, mas viável com a documentação adequada. Segundo, estabelecer proteções legais para minha pensão e economias restantes, como contas bancárias que somente eu poderia acessar. Terceiro, preparar um novo testamento e documentos de planejamento sucessório que refletissem minhas verdadeiras intenções, não pressões externas. O mais importante, disse ela, é que o Senhor recupere o controle sobre sua vida financeira. Isso não significa abandonar sua família ou negar ajuda em casos de necessidade genuína. Significa apenas que essa ajuda será oferecida em seus termos, não exigida como um direito. Saí do escritório da doutora Vitória com duas sensações contraditórias. Um peso no coração pelo caminho que teria que percorrer, mas também um inexplicável alívio por finalmente encarar a situação de frente. Ela me pediu para reunir mais documentos e agendou uma nova consulta para a semana seguinte. Também me recomendou participar de um grupo de apoio para idosos que enfrentavam situações semelhantes. O Senhor não está sozinho nisso, seu Gregório. É importante lembrar disso nos momentos difíceis que virão. No caminho de volta para casa, decidi dar uma volta pela Praça do Derby, um dos meus locais favoritos em Recife. O final da tarde trazia aquela luz dourada característica, e os ipês amarelos que circundavam a praça formavam um dossel reluzente sobre os bancos onde idosos jogavam damas e dominó. Sentei-me em um banco vazio, observando crianças brincando no pequeno parque e vendedores ambulantes oferecendo água de coco e tapioca. A cidade pulsava ao meu redor, indiferente aos meus dramas pessoais, mas de alguma forma reconfortante em sua continuidade implacável. Foi ali, entre o burburinho da praça e o farfalhar das folhas nos ipês, que tomei minha decisão definitiva. Não seria uma vítima passiva. Não aceitaria mais ser tratado como um acessório conveniente, útil apenas quando minha pensão caía na conta. Recuperaria minha autonomia, mesmo que isso significasse enfrentar resistência feroz de quem se acostumou a me ver como uma fonte inesgotável de recursos. Nos dias seguintes, comecei a colocar em prática o plano elaborado com a doutora Vitória. A primeira etapa foi criar uma nova conta bancária em um banco diferente do que habitualmente usava, onde passei a receber minha pensão. Marta conhecia minha senha antiga, já que muitas vezes fazia saques para mim, que na verdade nunca chegavam às minhas mãos. Em seguida, iniciei o processo de reversão da transferência do apartamento. Seria uma batalha legal complicada, como a doutora Vitória havia alertado, mas ela estava confiante de que conseguiríamos comprovar que a transferência ocorreu sob pressão psicológica em um momento de vulnerabilidade após o falecimento de Conceição. O passo mais difícil foi começar a documentar as evidências de abuso financeiro. Com orientação da doutora Vitória, instalei um aplicativo no celular que gravava legalmente conversas. Apenas em meu estado isso era permitido sem informar a outra parte. Comecei a guardar comprovantes de transferências, mensagens de texto exigindo dinheiro, e-mails de Benício com pedidos constantes. Cada novo documento que adicionava à pasta da doutora.
Vitória era como uma pequena vitória, um tijolo na reconstrução da minha dignidade. Ao mesmo tempo, cada gravação, cada mensagem salva era um lembrete doloroso do que nossa família havia se tornado. Uma semana após minha primeira visita ao escritório da advogada, recebi uma ligação inesperada de Luísa, minha neta. Estudante de Direito na Universidade Federal de Pernambuco, ela sempre foi mais perceptiva que os pais. Vô, o senhor está bem? Mamãe anda estranha, dizendo que o senhor está difícil, que não quer mais ajudar a família. Aconteceu alguma coisa? Hesitei. Luísa sempre foi diferente dos pais. Desde pequena tinha aquela sensibilidade especial, aquela capacidade de ver além das aparências. Nossas caminhadas dominicais pela Praça do Derby, quando ela me perguntava sobre a história de Recife ou sobre meus anos como professor, eram momentos preciosos de conexão genuína. Sua mãe está exagerando, querida, respondi, tentando ganhar tempo. Não queria envolvê-la no conflito que se anunciava, nem colocá-la em posição de ter que escolher lados. Vô, eu conheço o senhor, tem algo acontecendo, e conheço minha mãe também. Ela só fala assim quando o assunto é dinheiro. Houve um silêncio na linha. Um daqueles momentos decisivos em que uma escolha aparentemente pequena pode alterar completamente o curso das coisas. Luísa, você tem aulas sobre direito dos idosos na faculdade? Sim, é uma disciplina eletiva que estou cursando neste semestre. Por quê? O que vocês aprendem sobre abuso financeiro familiar? Outro silêncio, este mais pesado, mais carregado de compreensão. Vô, o senhor está sendo vítima disso? Por favor, me diga a verdade. A voz dela tinha um tremor de preocupação que me comoveu profundamente. Decidi confiar nela, não apenas porque era estudante de direito e poderia entender os aspectos legais da situação, mas principalmente porque era a única pessoa na família que me via como um ser humano completo, não como um meio para fins financeiros. Contei tudo. A transferência do apartamento, os empréstimos nunca pagos, as exigências cada vez mais frequentes, o episódio recente em que Marta gritou comigo exigindo minha pensão. Meu Deus, vô, eu não sabia que tinha chegado a esse ponto. Suspeitava que mamãe e papai pediam dinheiro, mas não imaginava que fosse tão sistemático, tão abusivo. Estou procurando ajuda legal, Luísa. Já consultei uma advogada especializada. Quem? Doutora Vitória Sampaio, do Centro. Ouvi uma exclamação do outro lado da linha. Vitória Sampaio? Vô, ela é uma referência na área. Justamente estudamos casos dela na faculdade. O senhor está em boas mãos. A validação de Luísa trouxe uma onda de alívio. Não estava exagerando, não estava sendo injusto com meus filhos. A situação era real e grave o suficiente para ser estudada em cursos de direito. Vô, eu quero ajudar. Posso ir com o senhor nas consultas? Posso auxiliar na organização dos documentos? Estou no 5º período, já tenho conhecimento suficiente para pelo menos ser útil. Sua oferta me tocou profundamente. Seria muito bom ter você ao meu lado, querida, mas não quero criar um conflito entre você e sua mãe. Não se preocupe comigo, vô. Sei lidar com a situação. E honestamente, talvez seja a hora de mamãe ouvir algumas verdades. Não é justo o que ela e papai estão fazendo com o senhor. Na consulta seguinte com a doutora Vitória, Luísa me acompanhou. A advogada ficou visivelmente impressionada com a perspicácia da minha neta, que fazia perguntas relevantes e já tinha organizado cronologicamente todas as transferências bancárias que conseguiu rastrear. Seu Gregório, sua neta tem um futuro brilhante no direito, comentou a doutora Vitória após a consulta. E o mais importante, o senhor não está sozinho nesta batalha. Com Luísa ao meu lado, o plano ganhou novos contornos e avançou mais rapidamente. Ela me ajudou a acessar registros antigos de transferências bancárias, a organizar conversas gravadas em ordem cronológica, a preparar uma planilha detalhada de todos os valores emprestados nos últimos anos. O conhecimento jurídico que já possuía, embora ainda em formação, foi inestimável. Mas foi sua presença,
mais que sua ajuda prática, que fortaleceu minha resolução. Ver minha própria neta indignada com a situação, disposta a enfrentar os próprios pais por uma questão de justiça, me fez acreditar que talvez não fosse tarde demais para corrigir o rumo da nossa família. Vô, descobri algo importante, disse Luísa certa tarde, entrando apressada no meu apartamento com um punhado de papéis. Eu consegui acesso às contas da mamãe através do perfil familiar que ela nunca desativou. Olha isso. Os documentos mostravam que no mesmo período em que Marta pedia dinheiro emprestado para emergências, ela fazia compras em lojas de luxo, pagava parcelas de um pacote de viagem para Cancún e havia acabado de dar entrada em um carro novo. Ela nunca esteve em dificuldades financeiras reais, vô. Era tudo manipulação. Aquela revelação deveria ter me deixado furioso, mas em vez disso, senti apenas uma profunda tristeza. Que tipo de valores eu e Conceição tínhamos transmitido para que nossa filha achasse aceitável enganar o próprio pai idoso para financiar luxos desnecessários? Isso fortalece nosso caso, explicou a doutora Vitória quando apresentamos as novas evidências. Comprova a má-fé, o dolo na exploração financeira. 2 semanas depois, estávamos prontos para o confronto. Não seria uma batalha legal imediata? A doutora Vitória sugeriu tentarmos primeiro uma abordagem direta, com todos os documentos em mãos, dando a Marta e Benício a oportunidade de corrigirem seu comportamento antes de partirmos para medidas mais drásticas. Na minha experiência, explicou ela, muitos familiares exploram idosos sem perceber completamente a gravidade do que estão fazendo. Quando confrontados com evidências concretas e a possibilidade de consequências legais, muitos recuam e buscam reconciliação. Naquela quinta-feira quente de janeiro, exatamente 1 mês após o episódio em que Marta gritou comigo exigindo minha pensão, pedi que ela viesse ao apartamento. Disse que tinha uma resposta sobre o dinheiro que ela havia pedido. Imagino que ela esperava encontrar um envelope com notas, como das vezes anteriores. Em vez disso, encontrou uma mesa organizada com documentos cuidadosamente separados em pastas coloridas. Encontrou a doutora Vitória sentada em uma poltrona com expressão profissional e serena. E encontrou Luísa, sua própria filha, ao meu lado, com um olhar determinado que lembrava muito o de Conceição quando estava irredutível sobre alguma questão de princípios. O que é isso? Que reunião é essa? Perguntou Marta, visivelmente desconcertada. Sente-se, filha, disse com uma calma que não sentia realmente. Temos muito a conversar. O silêncio que se seguiu às minhas palavras pareceu durar uma eternidade. Marta permaneceu de pé, olhando para cada um de nós como se tentasse entender o que estava acontecendo. Seus olhos pousaram nas pastas organizadas sobre a mesa, depois na advogada, em Luísa e finalmente em mim. Pai, que tipo de circo é esse? Vim buscar o dinheiro que o senhor prometeu e encontro isso, a doutora. Vitória levantou-se calmamente, estendendo a mão. Senhora Marta, sou Vitória Sampaio, advogada especializada em direitos dos idosos. Seu pai solicitou minha assistência em um assunto bastante sério. Seria melhor se pudéssemos conversar civilizadamente. Marta ignorou a mão estendida, virando-se para Luísa com expressão de incredulidade. E você, o que está fazendo aqui? Como pôde participar disso contra sua própria mãe? Minha neta manteve a compostura admirável para alguém tão jovem enfrentando a fúria materna. Mamãe, não estou contra você. Estou a favor do vovô. E se você pensar bem, também a favor da nossa família. O que está acontecendo não é saudável para ninguém. Que absurdo! Então agora pedir ajuda financeira ao próprio pai é crime? Desde quando cuidar da família se tornou algo errado? Foi quando decidi intervir, com uma tranquilidade que surpreendeu até a mim mesmo. Aqueles dias preparando o confronto com a doutora Vitória e Luísa haviam me fortalecido de uma forma que eu não imaginava ser possível. Marta, não é sobre pedir ajuda, é sobre como isso aconteceu nos últimos anos. Por favor, sente-se.
Se depois de me ouvir você ainda acreditar que está tudo bem, pode ir embora com sua consciência tranquila. Algo na minha voz, talvez a firmeza incomum, fez com que ela finalmente se sentasse, embora na beira da poltrona, como quem se prepara para sair a qualquer momento. Comecei mostrando a primeira pasta de cor verde, onde Luísa tinha organizado cronologicamente todas as transferências bancárias dos últimos 2 anos. Nestes 24 meses, transferi para sua conta 72.850. Para a conta de Benício, 43.200. Isso totaliza R$ 116.050, o equivalente a quase toda a minha poupança de vida e 80% da minha pensão mensal neste período. Os olhos de Marta se arregalaram levemente ao ouvir os valores totais. Era uma coisa pedir pequenas ajudas repetidamente. Outra completamente diferente era confrontar o montante acumulado. Enquanto isso, continuei, abrindo a pasta azul. Reduzi minhas consultas médicas pela metade. Cancelei o plano de TV a cabo. Deixei de fazer a manutenção no apartamento. O encanamento da cozinha está vazando há meses. Parei de frequentar o restaurante Sabor Nordestino aos domingos, meu único lazer social regular. A doutora Vitória interveio suavemente. Senhora Marta, o que seu pai está descrevendo configura um desequilíbrio significativo na distribuição de recursos familiares. O senhor, Gregório, tem comprometido sua própria qualidade de vida e saúde para sustentar despesas que, conforme documentado, não parecem ser emergenciais. Marta cruzou os braços, defensiva. Que documentos? Que história é essa? Luísa abriu a pasta amarela, contendo extratos do cartão de crédito de Marta que ela havia conseguido acessar. Mamãe, enquanto pedia dinheiro ao vovô para emergências, você comprou uma bolsa de R$ 3.900, pagou parcelas de uma viagem a Cancún e deu entrada em um carro novo. Isso não parece compatível com alguém em dificuldades financeiras reais. O rosto de Marta transformou-se em uma máscara de ultraje. Você invadiu minhas contas. Isso é ilegal. É invasão de privacidade. Vou denunciar você ao conselho da OAB antes mesmo de se formar. Ninguém invadiu nada, respondeu Luísa calmamente. Você manteve o perfil familiar ativo, onde todos temos acesso aos mesmos dados. Foi você quem insistiu nisso quando entrei na faculdade, lembra? Para que você pudesse monitorar meus gastos. Vi o momento exato em que Marta percebeu que estava encurralada. Seu rosto corou intensamente e ela mudou de estratégia. Pai, não entendo por que todo esse teatro. Se está tendo dificuldades financeiras, era só falar. Somos família, podemos ajustar. Não precisava trazer advogados e transformar um assunto familiar em caso legal. Marta, respondi com a voz ligeiramente embargada. Tentei conversar várias vezes. Disse que minha pensão não cobria mais minhas necessidades básicas. Expliquei que precisava guardar dinheiro para eventuais problemas de saúde. Você não ouviu. Pelo contrário, gritou comigo exigindo saber quando minha pensão seria depositada para usar no pagamento das suas contas. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Por um instante, vislumbrei no rosto da minha filha algo que parecia arrependimento genuíno, mas foi logo substituído por uma expressão calculista que eu conhecia bem. E o que vocês querem agora? Dinheiro de volta? Algum tipo de acordo? A doutora Vitória interveio. Senhor Gregório, talvez o senhor queira explicar os termos que discutimos. Assenti, abrindo a última pasta, a vermelha. Não quero processar minha própria filha, Marta. Não quero expor nossa família a escândalos ou batalhas legais públicas. O que quero é recuperar minha dignidade e estabelecer uma relação saudável com vocês. Para isso, elaborei alguns termos. Entreguei a ela um documento detalhado que a doutora Vitória havia preparado. Os termos eram claros. Primeiro, a transferência do apartamento de volta para meu nome, com um prazo de 30 dias para a conclusão. Segundo, um reconhecimento formal das dívidas acumuladas, com um plano de pagamento gradual, sem juros ao longo de 5 anos. Terceiro,
o estabelecimento de um novo protocolo para qualquer auxílio financeiro futuro, pedidos formais por escrito, com justificativa clara e comprovação da necessidade, além de prazos definidos para devolução. Isso é humilhante, murmurou Marta após ler o documento. Ser tratada como uma devedora qualquer pelo próprio pai. O mais humilhante, respondeu Luísa com uma firmeza que me surpreendeu, é ver seu avô reduzindo refeições e medicamentos enquanto você compra bolsas de marca. Mais humilhante é ouvir sua mãe gritando com seu avô, exigindo a pensão dele como se fosse um direito seu. Marta olhou para a filha com uma mistura de raiva e surpresa. Parecia jamais ter imaginado que Luísa pudesse confrontá-la dessa maneira. E se eu me recusar a assinar isso, o que vai acontecer? A doutora. Vitória respondeu com um tom profissional. Nesse caso, infelizmente, teremos que seguir o caminho legal. Processo por abuso financeiro contra idosos, com pedido de medida protetiva para impedir qualquer contato financeiro com o Sr. Gregório. Também teremos que entrar com ação de anulação da transferência do imóvel baseada em coação psicológica, além de execução da dívida total com juros e correção monetária. Seria um caminho doloroso para todos os envolvidos, especialmente considerando a quantidade de evidências documentais que temos. A advogada fez uma pausa, seu tom suavizando ligeiramente. Senhora Marta, acredite quando digo que seu pai não quer seguir por esse caminho. Ele ama você e seu irmão. Só quer restaurar o equilíbrio na relação familiar. Os olhos de Marta encheram-se de lágrimas, algo que não via acontecer havia anos. Por um momento, vislumbrei novamente a menina que um dia ela foi, antes que a vida adulta e suas pressões a transformassem na mulher calculista sentada à minha frente. Preciso falar com Benício antes, disse finalmente. Ele também está envolvido nisso. Claro, concordei. Tome o tempo que for necessário, mas gostaria de uma resposta dentro de uma semana. Ela se levantou, visivelmente abalada. Antes de sair, olhou para Luísa. Você vem comigo? Minha neta hesitou, olhando para mim com preocupação. Vá, querida, disse a ela. Sua mãe precisa de você agora. Depois que elas saíram, a doutora Vitória guardou os documentos em sua pasta. Seu Gregório, o senhor foi extraordinariamente forte hoje. Muitos dos meus clientes não conseguem manter a compostura durante esses confrontos. Não foi fácil, admiti, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava fazendo a coisa certa. Não apenas para mim, mas para todos nós. Os dias seguintes foram de uma tensão quase palpável. Marta não me ligou, não apareceu no apartamento. Luísa, porém, mantinha-me informado. Contou que a mãe estava alternando entre acessos de fúria e momentos de choro. Que havia ligado para Benício, que inicialmente reagiu com indignação ao saber do complô contra eles, mas depois, confrontado com os valores totais e as evidências de gastos supérfluos, começou a reconsiderar sua posição. Eles estão conversando muito, vovô, disse Luísa durante uma visita. Ontem à noite, ouvi mamãe no telefone com o tio Benício falando sobre como deixamos as coisas chegarem a esse ponto. Acho que finalmente está caindo a ficha. Uma semana depois, como combinado, Marta reapareceu no meu apartamento. Desta vez, vinha acompanhada não apenas de Luísa, mas também de Benício, que havia viajado de Fortaleza especialmente para o encontro. Solange ficou na cidade cuidando dos gêmeos. A reunião foi tensa, mas surpreendentemente produtiva. Benício, sempre mais pragmático que a irmã, parecia ter aceitado a realidade da situação. Pai, vamos assinar o acordo, disse ele após alguns minutos de conversa preliminar. Reconhecemos que as coisas saíram do controle. Não percebemos como nossas ações estavam afetando o senhor. Marta ainda parecia relutante, mas assentiu. Já iniciamos o processo de transferência do apartamento de volta para seu nome. Vai demorar um pouco com a burocracia, mas já está em andamento. Quanto às dívidas, continuou Benício, o plano de 5 anos é justo. Não será fácil, especialmente no começo, mas é o mínimo que podemos fazer depois de tudo.
Havia algo na atitude deles, uma sobriedade que não via há anos, que me deu esperança. Não era apenas a aceitação formal dos termos legais, mas um vislumbre de compreensão genuína sobre o dano que haviam causado. Não fiz isso para puni-los, expliquei, sentindo a necessidade de esclarecer meus motivos. Fiz porque não podíamos continuar naquele caminho. Não era saudável para nenhum de nós. Entendemos agora, pai, disse Marta, pela primeira vez em anos me olhando verdadeiramente nos olhos. Só percebemos o quanto a situação tinha se desviado quando vimos tudo documentado. Foram pequenas coisas ao longo do tempo que se acumularam sem que realmente notássemos o que estávamos fazendo. Os documentos foram assinados na presença da doutora Vitória, que veio especialmente para a ocasião. Havia uma formalidade necessária no processo, mas também um sentimento subjacente de novo começo. Não era o fim de um conflito, mas o início de uma reconstrução. Nas semanas seguintes, comecei a ver mudanças concretas. Marta vendeu o carro novo, substituindo-o por um modelo mais modesto e compatível com sua real situação financeira. Benício conseguiu um segundo emprego como professor noturno de matemática, sua formação original antes de enveredar pelo ramo imobiliário. O primeiro pagamento da dívida, embora pequeno conforme o acordo, chegou pontualmente à minha conta. Mas além das questões financeiras, notei algo ainda mais significativo, uma mudança na qualidade das nossas interações. As visitas de Marta, antes motivadas exclusivamente por necessidades financeiras, agora incluíam momentos de conversa genuína. Certa tarde, ela apareceu com um bolo de laranja, meu favorito, feito por ela mesma, algo que não acontecia desde antes de Conceição falecer. Lembrei que é aniversário do seu primeiro ano como diretor daquela escola municipal no bairro do Recife, explicou ela, um pouco sem jeito. A mamãe sempre fazia este bolo nesta data. Fiquei genuinamente emocionado. Nem eu mesmo lembrava mais daquela data que Conceição sempre fazia questão de celebrar. Benício, mesmo à distância em Fortaleza, começou a ligar regularmente, não para pedir dinheiro, mas para conversar. Falava dos gêmeos, do novo emprego como professor, das dificuldades e alegrias do dia a dia. Numa dessas conversas, disse algo que ficou comigo. Pai, só agora percebo o quanto nós nos afastamos como família. Não era só sobre dinheiro, embora isso tenha sido um sintoma importante. Perdemos a capacidade de nos ver como pessoas, não como funções ou recursos. Luísa, minha querida neta, floresceu com todo o processo. Sua participação ativa na resolução do conflito familiar fortaleceu sua vocação para o direito. Passou a frequentar mais assiduamente o Centro de Convivência do Idoso Renascer, onde ajudava como voluntária, orientando outros idosos sobre seus direitos. Vovô, o que aconteceu com nossa família, infelizmente, não é exceção. Contou-me após um de seus plantões no centro. Tantas histórias parecidas com a sua. Alguns casos muito piores, com violência física além da exploração financeira. E o mais triste é que a maioria nunca busca ajuda. Foi quando sugeri à doutora Vitória a criação de um grupo de apoio específico para idosos que enfrentavam situações de abuso financeiro familiar. Ela acolheu a ideia com entusiasmo e logo estávamos organizando encontros quinzenais no centro comunitário do bairro. Tornei-me uma espécie de porta-voz do grupo, compartilhando minha experiência e o processo de recuperação da autonomia financeira e emocional. O mais importante que aprendi, dizia aos participantes, é que estabelecer limites não é falta de amor. Pelo contrário, pode ser a forma mais profunda de amor, por si mesmo e, ultimamente, também pela família. E, 3 meses após a assinatura do acordo, organizamos um almoço familiar no restaurante Sabor Nordestino. Meu primeiro retorno ao local desde que comecei a cortar despesas para atender às demandas financeiras dos filhos. Estavam presentes Marta, Benício, que veio especialmente de Fortaleza, Luísa, os gêmeos e até mesmo Solange, que inicialmente havia sido a mais resistente à nova configuração familiar.
Durante a sobremesa, um delicioso cartola, tradicional doce pernambucano de banana e queijo coalho, Benício ergueu seu copo de suco. "Quero propor um brinde", disse ele, com uma seriedade incomum para seu temperamento geralmente descontraído. "Ao pai que teve a coragem de fazer o que era necessário quando todos nós estávamos perdidos. Não foi fácil, não foi agradável, mas foi o caminho certo. Estamos reaprendendo a ser família." Olhei ao redor da mesa, para os rostos dos meus filhos e netos, e senti uma emoção profunda me invadir. Não era uma felicidade simples ou irrestrita. Havia cicatrizes, havia um longo caminho ainda a percorrer, mas havia também uma autenticidade que faltava antes. Estávamos finalmente vendo uns aos outros como realmente éramos, não como gostaríamos que o outro fosse ou o que poderíamos obter dele. "A família", disse em resposta ao brinde, "não deve ser uma estrutura de exploração, mas de suporte mútuo. Cada um contribui conforme suas possibilidades, cada um recebe conforme suas necessidades. O desequilíbrio acontece quando esquecemos que todos nós, independentemente da idade, merecemos dignidade e respeito." Mais tarde naquele dia, caminhando pela praia de Boa Viagem com Luísa ao meu lado, refleti sobre a jornada dos últimos meses. O céu de Recife, pintado com os tons alaranjados do final da tarde, parecia mais vibrante do que jamais notara. "Sabe, vovô", disse minha neta, como se lesse meus pensamentos, "acho que a vovó Conceição estaria orgulhosa, não apenas pelo que o senhor fez por si mesmo, mas pelo que fez pela família inteira." "Sua avó sempre foi a forte da relação", respondi, sentindo o nó familiar na garganta quando falava de Conceição. "Ela teria enfrentado essa situação muito antes de chegar ao ponto que chegou comigo." "Talvez", respondeu Luísa, apertando minha mão. "Ou talvez cada um tenha seu próprio tempo para encontrar sua força. O importante é que encontrou a sua." Olhando para o horizonte onde o mar encontrava o céu, pensei em todos os outros idosos que enfrentavam situações semelhantes em silêncio, por medo ou vergonha. Pensei em como minha história poderia, talvez, inspirar alguns deles a buscar ajuda, a estabelecer limites, a recuperar sua dignidade. E naquele momento, soube que a decisão que tomei naquela quinta-feira de janeiro, quando disse a mim mesmo, "Cansei dessa exploração, vou ter que fazer isso", foi não apenas um ponto de virada na minha vida pessoal, mas potencialmente o início de algo muito maior. 1 ano se passou desde aquele confronto inicial na minha sala de estar. As estações mudaram, o céu de Recife alternando entre o azul intenso do verão e o cinza melancólico das chuvas, e nossa família, aos poucos, encontrou um novo equilíbrio. Não foi um caminho reto nem fácil, houve recaídas, momentos de tensão, dias em que o peso do passado parecia insustentável. Mas persistimos, todos nós. E hoje posso dizer que a decisão que tomei naquela quinta-feira de janeiro foi o ponto de virada que salvou não apenas minha dignidade, mas também nossa família. O apartamento voltou oficialmente para meu nome 3 meses após a assinatura do acordo. A burocracia foi mais lenta do que gostaríamos, mas Marta cumpriu sua palavra, acompanhando pessoalmente todo o processo no cartório. Lembro-me vividamente do dia em que o documento final foi registrado. Estávamos lá, eu e ela, lado a lado diante do tabelião. O mesmo senhor que anos antes me olhara com preocupação quando fizemos a transferência inicial. "Senhor Gregório", disse ele enquanto carimbava o documento, "fico feliz em ver que as coisas estão retornando ao seu devido lugar." Houve algo no tom dele, uma compreensão silenciosa, que me fez pensar em quantas histórias semelhantes à minha aquele homem já teria testemunhado ao longo de sua carreira. Quantos idosos pressionados a transferir propriedades, quantos olhares apreensivos, quantos arrependimentos tardios. Marta percebeu minha expressão contemplativa. "Está tudo bem, pai?" "Sim, filha. Estou apenas pensando em como chegamos até aqui." No caminho de volta,
Caminhando pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico de Recife, algo inusitado aconteceu. Marta, geralmente tão focada em seus próprios pensamentos, começou a fazer perguntas sobre minha carreira como professor. Como foi seu primeiro dia de aula? Você tinha medo de enfrentar uma sala cheia de adolescentes? A pergunta me pegou desprevenido. Fazia tanto tempo que nossas conversas giravam exclusivamente em torno de dinheiro e necessidades imediatas, que quase esqueci como era falar sobre memórias, sobre sentimentos, sobre a vida além das finanças. Na verdade, estava apavorado, confessei, sorrindo com a lembrança. Tinha 22 anos, recém-formado, achava que sabia tudo sobre história, mas nada sobre como ensinar. Lembro de entrar na sala, olhar para aqueles 40 rostos, me encarando com expectativa e sentir minhas pernas tremerem. Derrubei todos os livros no chão logo nos primeiros minutos. Ela riu, um som genuíno que não ouvia há anos. E depois disso, uma menina da primeira fileira, Josefa era seu nome, levantou-se e me ajudou a recolher os livros. Disse baixinho: "Calma, professor, nós também estamos nervosos." Foi como se um peso saísse dos meus ombros. Percebi que não precisava ser perfeito, só precisava ser autêntico. Conversamos assim, trocando histórias e recordações durante todo o percurso. Quando chegamos ao ponto onde nossos caminhos se separariam, ela para o shopping onde trabalhava, eu para o apartamento, ela hesitou, como se quisesse dizer algo mais. "Obrigada por não desistir de nós, pai", disse finalmente, me abraçando rapidamente antes de se afastar. Aquela pequena frase, tão simples, continha mais verdade do que longos discursos poderiam expressar. Eu realmente não havia desistido deles, nem de Marta, nem de Benício. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando a raiva e o ressentimento pareciam dominar tudo, havia sempre uma esperança persistente de que pudéssemos encontrar o caminho de volta uns aos outros. O plano de pagamento da dívida progrediu com pequenos contratempos, mas dentro do esperado. Benício, sempre mais organizado com questões financeiras, raramente atrasava suas parcelas. Marta ocasionalmente precisava de alguns dias extras, especialmente nos meses em que as vendas na loja caíam, mas sempre comunicava antecipadamente e compensava assim que possível. Mais importante que o dinheiro em si era a atitude por trás dos pagamentos. Não eram mais transações mecânicas, feitas com ressentimento ou como uma obrigação imposta. Havia um reconhecimento genuíno, uma aceitação da responsabilidade, um desejo de reparação que transcendia o aspecto puramente financeiro. Enquanto isso, minha participação no grupo de apoio a idosos vítimas de abuso financeiro familiar crescia. O que começou como um pequeno círculo de 6 ou 7 pessoas no centro comunitário do bairro expandiu-se para mais de 30 participantes regulares. A doutora Vitória convidou outros profissionais, psicólogos, assistentes sociais, advogados, que se revezavam oferecendo orientação especializada. Em uma dessas reuniões, conheci Dona Eulália, uma viúva de 73 anos, cuja história era assustadoramente similar à minha. Seu filho mais novo havia assumido o controle de sua pensão e vendia gradualmente seus bens para financiar um vício em apostas online. Quando ela veio pela primeira vez ao grupo, mal conseguia falar sem chorar. "Como posso denunciar meu próprio filho?", perguntava, as mãos tremendo enquanto segurava um lenço. "Ele precisa de ajuda, não de punição." Sentei-me ao lado dela após a reunião formal, compartilhando um café na pequena cozinha do centro comunitário. "Dona Eulália, entendo perfeitamente seu dilema. Passei pelo mesmo conflito interno, mas aprendi algo importante. Estabelecer limites não é abandonar. Na verdade, pode ser a única forma de realmente ajudar." Contei-lhe sobre minha experiência, sobre como o confronto inicial havia sido doloroso, mas também como abriu caminho para uma reconstrução genuína da relação familiar. Como Marta e Benício, forçados a enfrentar a realidade de suas ações, eventualmente encontraram um caminho para a responsabilidade financeira e emocional.
Seu filho precisa enfrentar as consequências de suas escolhas para ter uma chance real de mudança, expliquei. E você merece viver seus anos com dignidade, não com medo e privação. 2 semanas depois, ela voltou ao grupo com uma determinação renovada nos olhos. Havia consultado a doutora Vitória, iniciado o processo de recuperação de seus bens e, mais importante, inscrito o filho em um programa de tratamento para dependência em jogos. Foi a conversa mais difícil da minha vida, contou ao grupo, mas pela primeira vez em anos, dormi sem ansiedade. Histórias como a de Dona Eulália me fizeram perceber que minha experiência pessoal poderia servir como farol para outros. A doutora Eliane, a assistente social que inicialmente me encaminhou para a ajuda legal, sugeriu que eu compartilhasse meu testemunho em uma palestra para profissionais da área de saúde e assistência social da Prefeitura de Recife. Seu Gregório, esses profissionais frequentemente são a primeira linha de contato com idosos em situação de abuso, mas muitos não reconhecem os sinais ou não sabem como abordar o assunto. Sua história, contada na primeira pessoa, teria um impacto que nenhum manual técnico poderia alcançar. A ideia de falar em público sobre algo tão íntimo e doloroso me assustava. Uma coisa era compartilhar em um grupo pequeno de pessoas que viviam situações semelhantes. Outra completamente diferente era subir em um palco diante de dezenas de profissionais. Mas a perspectiva de ajudar outros idosos a evitar o caminho de sofrimento que percorri me deu coragem. A palestra aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social. Luísa me acompanhou, sentando-se na primeira fileira com um sorriso encorajador. Ao meu lado no palco estavam a doutora Vitória e um psicólogo especializado em dinâmicas familiares. Quando chegou minha vez de falar, as mãos suadas, segurando as anotações que havia preparado meticulosamente, olhei para a plateia e vi rostos atentos, bloquinhos de notas preparados, expressões de interesse genuíno. Para minha surpresa, as palavras fluíram naturalmente. Contei sobre o início sutil da exploração após o falecimento de Conceição, sobre a transferência do apartamento, sobre os empréstimos que se transformaram em exigências, sobre o grito de Marta exigindo minha pensão. Falei sobre o medo, a vergonha, a culpa que me impediam de buscar ajuda. O abuso financeiro contra idosos prospera no silêncio e no isolamento, expliquei. Quando finalmente encontramos coragem para falar, para estabelecer limites, para buscar ajuda profissional, não estamos apenas protegendo nossos recursos materiais. Estamos recuperando nossa dignidade, nossa autonomia, nossa capacidade de existir como pessoas completas, não apenas como provedores. O impacto da palestra superou qualquer expectativa. Fui convidado para falar em outros municípios, em associações de aposentados, em faculdades de serviço social e direito. A doutora Vitória e eu desenvolvemos uma cartilha simples, em linguagem acessível, explicando os sinais de abuso financeiro familiar e os caminhos para a proteção. Em casa, as transformações continuavam. Benício decidiu voltar para Recife com a família, aceitando uma oferta de trabalho como professor de matemática em um colégio particular, retornando às origens da sua formação acadêmica antes de enveredar pelo mercado imobiliário em busca de ganhos maiores. É um salário menor, explicou durante um almoço de domingo, mas mais estável, e faço algo que realmente amo. Acho que perdi isso de vista nos últimos anos. A importância de trabalhar com algo que tenha significado, não apenas rentabilidade. Marta também passou por mudanças significativas. Saiu da loja de roupas de luxo no shopping e abriu seu próprio pequeno ateliê de costura, uma paixão que havia abandonado anos antes por não parecer lucrativa o suficiente. Começou fazendo pequenos reparos e ajustes, depois expandiu para roupas sob medida e finalmente encontrou um nicho criando vestidos de festa acessíveis para mulheres que não podiam pagar os preços exorbitantes das boutiques. Ganho menos que antes, confidenciou-me certa tarde enquanto me mostrava seu ateliê.
mas durmo melhor à noite e estou reaprendendo a viver dentro das minhas possibilidades, sem precisar de luxos para me sentir realizada. Luísa, minha querida neta, formou-se em Direito com honras. Sua monografia final, sobre proteção legal a idosos contra abusos familiares, recebeu menção especial da banca. No dia da sua colação de grau, sentei-me na primeira fileira do auditório da universidade, entre Marta e Benício, os três unidos em um orgulho comum que transcendia os conflitos do passado. Durante seu discurso como oradora da turma, Luísa fez uma menção que me emocionou profundamente. Aprendi com meu avô que o direito não é apenas sobre leis escritas em códigos. É sobre coragem moral, sobre enfrentar injustiças mesmo quando elas ocorrem nos espaços mais íntimos e privados das nossas vidas. Naquela noite, durante a celebração no restaurante Sabor Nordestino, Marta me puxou para um canto mais tranquilo, longe dos brindes e conversas animadas. Pai, quero te dizer algo que tenho pensado há algum tempo. Nunca pedi desculpas adequadamente pelo que fiz. Não apenas pelo dinheiro, pelos empréstimos não pagos, pela pressão constante, mas principalmente por ter reduzido nossa relação a isso. Por ter esquecido que você é uma pessoa, não um recurso a ser explorado. A sinceridade em seus olhos me comoveu. Filha, já superamos isso. Estamos em um lugar melhor agora. Sim, estamos. Mas ainda preciso dizer, me perdoa, pai, por tudo. Abracei-a forte, sentindo o perfume suave que usava. Não mais aquelas fragrâncias caras e ostensivas de antes, mas algo simples, delicado, genuíno como ela estava se tornando. Já perdoei há muito tempo, Marta. No momento em que vi que estávamos todos aprendendo e crescendo com essa experiência. 2 anos após aquela fatídica quinta-feira de janeiro, onde um grito exigindo minha pensão finalmente quebrou as correntes da minha passividade, organizei uma pequena celebração no meu apartamento. Nada grandioso, apenas a família reunida em torno da mesa da sala, decorada com flores da estação e os melhores guardanapos de pano que Conceição guardava para ocasiões especiais. Marta trouxe um de seus vestidos recém-finalizados para mostrar. Benício compartilhou histórias engraçadas dos alunos de matemática. Luísa falou sobre seu novo estágio no escritório da doutora Vitória, especializado em direitos dos idosos. Os gêmeos, filhos de Benício e Solange, agora adolescentes, revezavam-se tocando violão. Uma habilidade que desenvolveram nas aulas que eu mesmo paguei como presente de aniversário, desta vez por escolha própria, não por pressão ou manipulação. Em determinado momento, levantei-me para buscar mais suco na cozinha e parei por um instante, observando a cena pela porta entreaberta. A luz dourada do final da tarde de Recife entrava pelas janelas, iluminando aquelas pessoas que, apesar de todos os erros e acertos, eram minha família. Senti uma presença ao meu lado, imaginária, claro, mas tão real em meu coração, de Conceição, sorrindo com aprovação. Fizemos um longo caminho, não é? Murmurei para ela em pensamento. Naquele exato momento, como se tivesse escutado, Luísa olhou para a cozinha e sorriu. Vem, vovô. Tio Benício está contando sobre aquela vez que o senhor levou a turma dele para uma excursão histórica e acabou perdido nas ruínas do forte. Voltei para a sala, para o círculo de rostos familiares que me esperavam. A história que Benício contava era antiga, de um tempo antes das dificuldades, antes dos conflitos, antes da exploração. Mas enquanto ríamos juntos das minhas aventuras como jovem professor, percebi que não estávamos apenas recordando o passado distante. Estávamos ativamente construindo um novo presente e futuro. A exploração financeira havia sido apenas um sintoma de um problema mais profundo. Havíamos deixado de nos ver como pessoas completas, com necessidades, desejos, limitações e dignidade próprias. Cada um de nós, à sua maneira, havia se perdido em papéis rígidos e expectativas irreais. Eu como o pai provedor que nunca dizia não,
Marta e Benício como filhos adultos que não assumiam responsabilidade completa por suas escolhas. O confronto doloroso que iniciei naquela quinta-feira de janeiro havia sido necessário não apenas para proteger minhas finanças e bem-estar, mas para quebrar esses padrões disfuncionais que nos mantinham presos em relações desiguais e insatisfatórias. Estabelecer limites, por mais difícil que tenha sido, foi um ato de amor, por mim mesmo e, ultimamente, por todos nós. Enquanto a tarde avançava para a noite e as estrelas começavam a pontilhar o céu de Recife, olhei novamente para aquelas pessoas ao meu redor e senti uma gratidão profunda pela jornada que percorremos juntos. Tínhamos enfrentado o abismo, olhado diretamente para nossas falhas mais dolorosas e encontrado um caminho de volta uns para os outros, não como papéis ou funções, mas como seres humanos imperfeitos, em constante evolução, unidos por laços que transcendiam tanto o sangue quanto as finanças. E tudo começou com uma decisão, com um momento de clareza cristalina, quando, diante do grito exigindo minha pensão, respirei fundo e pensei: cansei dessa exploração, vou ter que fazer isso. Uma pequena revolução pessoal, que, como os melhores capítulos da história que passei a vida ensinando, demonstrou que a transformação mais profunda e duradoura começa sempre com um único ato de coragem. Amigos que me acompanharam até aqui, hoje posso dizer que respiro mais leve quando caminho pela praia de Boa Viagem nas manhãs de domingo. Meus 70 anos carregam agora o peso da sabedoria conquistada, não mais o fardo da exploração silenciosa que suportei por tanto tempo. A jornada que compartilhei com vocês não foi apenas minha história pessoal, foi um retrato de uma realidade que afeta inúmeros idosos em todo o Brasil. Quando minha filha Marta gritou, exigindo minha pensão naquela quinta-feira de janeiro, ela não imaginava que aquele seria o estopim para uma transformação completa em nossa família. O grito que deveria me intimidar acabou despertando em mim uma força que nem eu sabia que ainda possuía. Foi o momento em que decidi: cansei dessa exploração, vou ter que fazer isso. O caminho que percorri não foi fácil. Enfrentar meus próprios filhos, documentar a exploração financeira, buscar ajuda profissional com a doutora Vitória, reverter a transferência do meu apartamento. Cada passo exigiu coragem e determinação. Mas os resultados valeram cada momento difícil. Hoje tenho de volta não apenas minha autonomia financeira, mas principalmente minha dignidade e uma relação familiar baseada em respeito mútuo, não em exploração. O que aprendi nessa jornada, e espero que você também tenha compreendido através da minha história, é que estabelecer limites não é um ato de egoísmo ou desamor. Pelo contrário, pode ser o mais profundo ato de amor, por si mesmo e, em última análise, pelos próprios familiares. Marta, Benício e Luísa hoje são pessoas mais responsáveis, mais conscientes e mais autênticas do que eram quando nossa dinâmica familiar girava em torno da exploração financeira. Se você está vivendo uma situação semelhante à que vivi, saiba que não está sozinho. Existem caminhos para recuperar sua autonomia, existem profissionais preparados para ajudar, existem soluções que podem preservar os laços familiares enquanto restauram o equilíbrio e o respeito. Dar o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também o mais transformador. Quero agradecer sinceramente a cada um de vocês que dedicou seu tempo para ouvir minha história. Compartilhar essas memórias dolorosas não foi fácil, mas fiz na esperança de que minha experiência possa servir como inspiração ou orientação para quem está passando por situações semelhantes. Se esta história tocou seu coração, peço que deixe seu comentário logo abaixo. Conte de onde você está assistindo, se conhece alguém que vive uma situação parecida, se já enfrentou algo similar. Seus comentários são extremamente importantes, não apenas para mim, mas para todas as pessoas que podem se identificar com essas experiências e se sentirem menos sozinhas em suas lutas. Deu muito trabalho produzir este vídeo,
Reviver memórias difíceis, organizar os acontecimentos de forma clara, expor vulnerabilidades que muitos preferem manter escondidas. Por isso, peço que deixe seu like para ajudar na divulgação desta mensagem. Um simples gesto seu pode fazer com que esta história chegue a alguém que realmente precisa ouvi-la. Inscreva-se no canal Meu Avô Falou para acompanhar outras histórias como a minha. Histórias de superação, de coragem, de transformação que podem trazer esperança e orientação em momentos difíceis. Temos novos vídeos todas as semanas, sempre com relatos sinceros e experiências que muitos de nós enfrentamos, mas poucos têm coragem de compartilhar. Se puder, considere também nos apoiar através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção do canal e continuar trazendo mais vídeos diariamente. Muitas pessoas não imaginam, mas produzir conteúdo de qualidade exige recursos, equipamentos, edição, pesquisa, tempo. Sua contribuição, mesmo que pequena, faz uma enorme diferença para mantermos o canal ativo e alcançarmos mais pessoas com essas histórias importantes. Lembre-se sempre, sua idade não define seu valor. Sua aposentadoria não é uma conta comunitária familiar. Suas necessidades não são menos importantes do que as dos mais jovens. Você merece viver com dignidade, respeito e autonomia em todas as fases da vida. De Recife, Pernambuco, eu, Gregório Silveira, despeço-me com uma certeza. Nunca é tarde para recuperar as rédeas da própria vida, para estabelecer limites saudáveis, para exigir o respeito que merecemos. Como professor de história que fui por 40 anos, posso afirmar com convicção: a revolução mais importante é aquela que acontece dentro de nós mesmos, quando finalmente dizemos basta para situações que diminuem nossa dignidade humana. Até o próximo vídeo, no canal Meu Avô Falou. Espero encontrar todos vocês novamente, com mais histórias, mais reflexões, mais caminhos de transformação.